você chegou para o Pode Comunicar, porque comunicação é... Ministério. É ministério, é missão. E eu tô aqui com essa equipe super animada, tô aqui com o Fernando, Parece tô aqui até com a que Cris. Foi combinado. Né? Parece que foi, né? E estamos aqui com Lucas, Boa Forma Adventista, @ Boa Forma Adventista, né? Elite. Esse sabe. Quem diria, né? Uma semana atrás na Novo Tempo. E aqui com a gente agora, Que a gente tá privilégio, com moral, hein? Subiu o nível. É. E eu nem precisei viajar pra gravar isso. Nossa. Pois é. É um privilégio ter você conosco aqui, você que é nosso líder aqui em Juiz de Fora, que é um parceiro e também vive as redes sociais há muito tempo. Eu vou até dizer aqui que você desbravou as redes sociais no momento ali bem inicial. Muita gente olha pra você e fala assim, caramba, eu não sabia que você é o Boa Forma Adventista, né? Escutei isso no nosso último encontro de comunicadores. É bom demais ter você com a gente, brother. Valeu. E humilde, viu? Humilde. Gente tem que boa ser, demais, né? gente Tem que ser, boa tem que ser. Bom, gente, se você tá chegando aqui agora, por favor, se inscreva no nosso canal. Ter você como nosso seguidor é um grande privilégio. E se você deixar o seu like ainda, nossa, não tem nem como te agradecer. Sigam, me ajudem a bater a meta. Exatamente. E se há algo mais que a gente possa te pedir, vai lá no nosso Insta, segue a gente. A gente tá recomeçando a nossa conta. Infelizmente a gente perdeu a nossa conta, né? E a gente tá chegando agora aos 6.000 seguidores. Falta pouco, hein? Tá chegando. Quem sabe nesse episódio aí a gente já não Opa, chega aos tô 6.000, né? Tô confiante. Estamos confiantes aí. Então, por favor, que você possa nos ajudar nessa missão. Vamos lá. Hoje, o tema do nosso podcast é redes sociais Tá e prometendo. presença digital. A gente vai falar de maneira especial, então, das redes sociais como ferramentas de pregação. E a primeira pergunta aqui vai para o Lucas. Lucas, como usar o Instagram, você que já faz isso, para o evangelismo e o relacionamento, como usar o Instagram para missão. Beleza. Bom, essa ferramenta, ela primeiro de tudo tem que ser usada com propósito. Acho que antes de abrir uma conta, você já tem que pensar qual é o propósito dessa conta. Se é uma conta pessoal, provavelmente as pessoas vão mostrar um pouco da sua vida, mas ainda assim ela tem que ter um propósito com isso. E se é uma conta institucional, se é uma conta da igreja local, o propósito ele tem que ser muito mais bem definido ainda, para que essa conta não se perca ao longo do caminho e ela tenha esse propósito que é semelhante ao da igreja, porque é uma conta que representa a instituição daquela igreja local. Então essa conta tem que ter a mesma linguagem que uma igreja teria. Embora ali possa ser um espaço um pouco mais leve, ele não pode ser fora da rota que uma igreja prega, que uma igreja vive. Então a gente não pode misturar essas questões. Se a conta é da igreja, essa conta tem que seguir o mesmo assunto que você teria para tratar dentro de uma igreja. Entendi, mas peraí, eu posso te fazer uma pergunta, cara? Porque eu tô curioso, e acho que muita gente pode estar curiosa também. Como é que você começou? Ah, não. Como é que foi o teu... Eu pensei nisso. Você ia fazer essa pergunta? Agora vou dizer Já que pensa todo outra aí. mundo teve a mesma ideia. Não, Você eu acha que tenho essa curiosidade. pergunta não está aqui também? Eu tenho Eu acho que curiosidade não. também, de verdade. Como é que você começou? Porque a gente tá falando aqui da nossa conta, né? Que a gente teve que começar do zero, aí tem essa dificuldade. Todo mundo começa do ponto zero com 0 seguidores. Uhum. Como é que você começou? Por incrível que pareça, com propósito. A minha conta a conta Boa Forma Adventista começou com o propósito de falar sobre saúde, de falar sobre exercício e que tivesse atrelado aos conhecimentos e os ensinamentos que a gente tem na nossa igreja. Legal. Por isso o nome Boa Forma Adventista. Legal. Foi numa época que não tinha conta semelhante, eu acredito que até hoje nem tenha grandes contas assim, são contas mais de perfis pessoais, de profissionais da educação física também, de pessoas que levam essa mensagem, mas não uma conta pré-vinculada à instituição, mas sem ter um vínculo formal. Eu tinha esse propósito de falar um pouco mais sobre exercício, sobre aquilo que era minha vivência, minha profissão, e que pudesse atingir mais pessoas, porque a Igreja Adventista tem uma mensagem que é muito forte em saúde. E comunicar isso, muitas vezes, era o ponto que estava falhando. Então, quando você tem uma mensagem e quer passar essa mensagem com propósito, um ótimo caminho é a rede social, porque você alcança pessoas que você não alcança dentro da igreja. Numa igreja pequena, você tem as programações, umas reuniões com
50, 100, 150 pessoas. Numa rede social, mesmo que seja de uma igreja pequena, você pode alcançar milhares de pessoas. Então você já tinha habilidade de professor de educação física, né? Isso. Você é adventista e consciente da forma como a gente enxerga a saúde. Você pensou, pô, dá Por pra que não? fazer um negócio legal falando sobre saúde, deu muito certo. E era um né? momento que outras contas com o nome adventista também surgiram ali. Legal. Bonita Adventista, tinha ali naquela sim. época. Hoje é Eu na Vida Adventista, mas tinha o Humor Adventista, começou um pouquinho sim, depois. Então tinha, assim, um nicho específico procurando conteúdos adventistas dentro da rede social. Você citou aqui a palavra nicho, e eu quero até trazer a Crislane também para esse pensamento, porque quando você fala de propósito, a gente tem um propósito como igreja e como departamento de comunicação, que é levar as pessoas a Cristo Jesus, a encontrarem o Salvador. Sim. E as nossas páginas, elas precisam comunicar. A gente já até conversou com o nosso público antes, nós não podemos comunicar só internamente. O que é comunicação interna? Comunicar só eventos, a agenda, programações, coisas do dia a dia da igreja. Nós precisamos também comunicar o principal, que é fazer com que pessoas que não são dessa igreja, que não congregam com a gente, se sintam alcançadas pela mensagem, e aí é a comunicação externa. Claro. Trazendo agora aqui para Cris e para você também, Lucas, como que a gente pode fazer para que a nossa rede social, como indivíduos, comunicadores, mas das nossas igrejas, elas possam realmente estar dentro de um nicho, encontrar um nicho e sermos então relevantes para a missão dentro disso? Quando a gente fala de um perfil como o do Lucas, o Boa Forma Adventista, a gente tem um nicho. Uhum. Você tem um público que são pessoas interessadas em cuidar da saúde, em maioria adventistas, mas com certeza alcança muitos não adventistas, né? Então você já tem a clareza sobre isso. Nós, no perfil de associação de igreja, a gente tem públicos muito diferentes. Então, diariamente a gente comunica sobre um evangelismo feminino que está acontecendo agora, mas a gente também comunica sobre o encontro de coportores e a gente também comunica sobre uma semana, entende? São tantas coisas acontecendo simultaneamente e você precisa falar de maneira diferente para poder alcançar todos esses públicos diferentes. Então, quando a gente fala nichar para as redes sociais de igreja, aí já fica um pouquinho mais, já precisa de um pouco mais de cuidado. Porque se eu for nichar, por exemplo, eu vou falar hoje com o público adolescente. Eu excluo uma bela parcela do meu público. Então, hoje a gente tenta trabalhar de acordo com o projeto, de acordo com o evento, de acordo com o tema. Para que naquele tema, naquele projeto, a gente consiga direcionar até a maneira como a gente vai se comunicar. E aí depois, mudou esse projeto, mudou esse evento, esse tema aqui, a gente muda para um outro e a linguagem já é outra. Então, a gente consegue transitar entre esses diversos públicos. Né? Então, numa rede de igreja, não é possível ser tão específico, não tem como nichar. Isso aí é um grande desafio para perfis de igreja. Porque para você que está em casa, de repente não está entendendo esse termo, né? Nichar. Um nicho é, na verdade, quando a gente define ali um público-alvo específico, essa definição pode vir a partir de idade, gênero, pode vir através de interesses, temas de interesse. Então, nichar seria isso. Então, como um perfil de igreja, ele precisa atender um público que é muito amplo, eu preciso conversar com os jovens da minha igreja, eu preciso falar com as mulheres da igreja, como a Cris falou, né? Eu preciso falar, de repente, com as crianças. Isso torna esse trabalho realmente muito desafiador e, às vezes, até o algoritmo penaliza a gente por isso. Então, a gente precisa desenvolver ali uma estratégia que eu consiga conversar com todos esses de forma efetiva, diferente de um perfil que é nichado, como um caso de um perfil de saúde, que a gente tem ali especificamente aquele tema, e aquele tema ele define, consequentemente, quem é seu público. Então, é um desafio realmente, né? Trabalhar para um público tão amplo como é um público de uma igreja. E aí, quando você insere o mais importante, né, que é comunicar para fora,
Aí você tem um outro desafio, porque além de comunicar com todos esses públicos que já são muito diversificados dentro do nosso universo adventista, você tem o desafio de comunicar para fora. E aí, quem que é essa pessoa que está do lado de fora para quem você quer alcançar, entende? Então, a definição, a criação de estratégias que sejam eficazes é muito importante. E do próprio conteúdo E do próprio também. conteúdo. E aí, muito se fala também em criar estratégias. Eu gostaria, né, de ver com o Fernando que ele esmiuçasse Tu jogou essa isso pra mim palavra. por quê? Porque você, como meu gerente, você sabe muito bem É, Você vai conseguir desenvolver. é interessante porque quando a gente pensa em uma conversa estratégica, a gente precisa, obviamente, entender quem está do outro lado. Quando eu converso com um adolescente, por exemplo, quando eu converso com um desbravador, por exemplo, existe uma linguagem que ele conhece, existe um contexto que ele conhece, então eu não converso com ele da mesma forma que eu converso, por exemplo, com uma mulher que é alcançada pelo Ministério da Mulher. São conversas diferentes, são linguagens diferentes. Por isso que eu digo que é um desafio. Então, para a gente fazer ali uma conexão de fato que seja efetiva, eu preciso conversar com essa pessoa nesse nível de personalização, né? Seria isso. Então eu preciso falar de uma forma que ele me entenda, que ele saiba exatamente o que eu estou falando, que eu preciso falar, né? E claro que isso sirva para ele, que seja útil para ele. Quando a gente fala de um perfil de igreja, vê como o tamanho disso é realmente desafiador, né? Então eu preciso saber conversar com esses diversos públicos que a gente precisa alcançar, inclusive aquele camarada que de repente está fora do nosso contexto e não conhece as nossas linguagens, as nossas gírias. Puxar um hino, por exemplo. Quem que sabe que é puxar um hino? Tem coisa que só Começou a segunda hora. Começou a Vamos segunda agora hora. para a nave da Vamos. igreja. Agora vamos aguardar a de partir. entrada da plataforma. Tem coisa que só adventista sabe. Né? Que se a gente colocar isso para quem não é, fora de contexto, a pessoa realmente não vai entender. Então, falar de forma estratégica é isso. Falar, de fato, uma linguagem que a outra pessoa consiga entender. Legal. Lucas, assim, uma pergunta. A gente já sabe que você trabalha com o Instagram. Você tem, na verdade, o Instagram como um ministério, mais do que um trabalho, mas acaba sendo também uma ferramenta de trabalho. Sim. Mas você também é um comunicador dentro da igreja. E aí, o que você poderia falar para as pessoas sobre transmissão de culto? Porque eu sei que vocês já tiveram vários momentos ali dentro da igreja, com transmissões. Como é que você indicaria para alguém que está começando? Transmite? Sim? Não? Quando não transmitir, o que você orientaria para as nossas igrejas, para os nossos líderes a respeito desse tema? Quando você parte para transmissão, você tem que entender que aquilo precisa de uma estética agradável. Claro que você não pode perder uma mensagem porque talvez aquela igreja não foi reformada, ou é uma igreja muito simples, muito pequena, de uma cidade menor. Sim. Ali pode estar uma mensagem transformadora que vai levar vidas a Cristo, né? Que vai levar esse ministério da comunicação adiante. Mas para uma transmissão, ela tem que ter algum atrativo. E como a transmissão ela vai ser vista em primeiro lugar e depois, assim, em conjunto ouvida, ela tem que ter um atrativo estético também. Então, se você tem condição de fazer uma transmissão que tenha uma boa captação de áudio e uma estética minimamente organizada, você consegue passar a ter uma mensagem melhor do que só aquilo que está sendo falado. Mas você entra em conflito, porque você tem igrejas muito pequenas que não têm todos os recursos. Então, eu creio, pelo menos eu penso assim, entre fazer uma transmissão com uma baixa qualidade de áudio, onde quem vai assistir não vai conseguir compreender aquela mensagem, talvez seja melhor focar nas pequenas gravações de cortes, onde aquela pessoa do trabalho de comunicação da igreja consiga fazer, coloca lá uma legenda e posta isso como uns cortes de Reels, né, se for no Instagram. Porque essa mensagem ela vai ser falada assim, de forma direta, com início, meio e fim. Nem que seja partes do sermão, partes das frases ditas pelo pregador ou pelo pastor que está ali. E um cuidado que tem que se tomar é com relação às pessoas que estão aparecendo na transmissão.
Nem todo mundo quer aparecer numa transmissão. Então, essas pessoas precisam ser alertadas de que aquele culto, aquele momento está sendo transmitido e que ela tem a opção de ser transmitido ou não junto com todo aquele contexto do sermão, para isso não trazer maiores problemas para a igreja local. Interessante essas colocações, né, Fernando? Muito bom. Eu acho que é desafiador a gente pensar em transmissão. A transmissão, ela exige uma estrutura que para alguns contextos, para algumas igrejas, não é tão simples, né? A gente precisa aí de bons equipamentos de captação, câmeras, né? Talvez aí mesas de corte, um bom computador, não é qualquer computador que consegue fazer uma boa transmissão. Quando a gente fala de transmissão, a gente está falando aqui de pelo menos 2 ou 3 câmeras. Então, essa estrutura é uma estrutura que realmente não é tão simples, não é tão barata, e por isso, começar através ali de pequenos cortes de sermão, talvez seja realmente um caminho bem, bem interessante. Agora, se a tua igreja, se aí onde você está aí no teu contexto, é possível fazer essa transmissão, se você tem esses recursos, não existe motivo para não fazer, porque mesmo que lá a tua audiência não seja tão grande, porque a gente que é da técnica, a gente fica incomodado quando a gente prepara tudo, começa a fazer a transmissão e vem ali 1, 2, 3 pessoas assistindo, e isso é frustrante para muita gente, mas a gente precisa entender que a mensagem tá lá. Que a mensagem tá lá e pode alcançar alguém, de repente, numa madrugada lá, solitário, que o camarada tá pensando em Deus, liga lá o YouTube e o teu sermão lá aparece. É assim que funciona, né? Então é importante a gente... Eu gosto muito da ideia da gente ter uma presença digital como igreja. Eu acho que a gente precisa ser relevante. Eu acho que as pessoas precisam buscar de nós e encontrarem. Uhum. Se ela tá buscando a nossa igreja no Instagram, a gente precisa estar presente lá. Eu posso não gostar de TikTok, mas eu tenho trabalhado com a minha equipe e a gente está entrando, até mesmo como Associação Mineira Sul, dentro do TikTok. Por mais que o TikTok não necessariamente seja, ele engaje, o maior engajamento seja com instituições, a gente tem também algumas referências de instituições que estão fazendo a diferença. E se as pessoas estão lá, nós precisamos estar lá. Exatamente, era isso que eu ia pontuar agora, né? Se o nosso objetivo principal é alcançar pessoas, a gente precisa ir onde tem pessoas. Então, hoje a gente tem YouTube, TikTok, tem o X, que é o antigo Twitter, né? Temos o Instagram também, que é o principal que a gente fala. Temos o Facebook, que não morreu. Não morreu, continua vivíssimo. Então, a gente tem aí diversas plataformas, diversos... Eu mando parabéns por causa do Facebook até hoje. Eu também. Eu só sei de aniversário Por isso que pelo eu coloco a Facebook. data do meu aniversário errada lá. Que isso, cara. No meu Facebook também, é em janeiro. Dia 25 de janeiro. Mas assim, a gente precisa pensar dessa forma. Você quer falar sobre o seu aniversário? Não, gente, não cabe. São 3 aniversários no mesmo mês. Uma outra hora você explica. Um dia eu conto pra você essa história. Mas assim, a gente precisa ir até as pessoas, não devemos, e a gente cai às vezes nesse engano, né? A minha igreja tem uma estrutura legal, a gente prepara toda uma dinâmica para receber bem, mas é muito difícil hoje alguém ter a iniciativa de ir à igreja sem nunca antes ter um primeiro contato. É verdade. Então, a gente, como igreja, né, precisamos ir até as pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Então, o Instagram, por mais que ele seja mais popular, ele não é o único meio nem a única ferramenta. No episódio anterior, a gente citou em colocar localização no Google, né? My Business. Isso se faz de forma gratuita. Então, se a sua igreja não tá lá, é interessante você dar uma olhada. Colocar horário de culto. Colocar horários de culto, fazer essa atualização, porque vai ser muito mais fácil de encontrar. Então, ir até onde tem lá gente para ser alcançada é importante. Então, o que a Associação Mineira Sul pensa sobre isso? Olhando para você, líder, comunicador e comunicadora dessa igreja. A gente entende que o YouTube é uma excelente forma de pregação, então vale a pena sim a sua igreja local ter uma conta no YouTube e pensar sim em fazer transmissões. Nós estamos 100% disponíveis para auxiliar você nesse processo. A gente está aqui num bate-papo, mas a gente quer também fazer aulas, masterclass, né, de bastante tempo para explicar exatamente os processos para que isso aconteça. De forma mais técnica. De maneira mais técnica. Aqui é um bate-papo, a gente está aqui construindo ideias, estimulando, né,
para que isso aconteça. Então a gente acredita no YouTube, tanto como os shorts dentro do YouTube são ferramentas de pregação. A gente acredita muito no Instagram, porque as pessoas estão hoje dentro do Instagram. Então busque conectar a sua página com a nossa. A gente está sempre fazendo collab, a gente está sempre ali compartilhando conteúdo e você vai ter ali uma boa referência. Adventistas Mineira Sul, você vai ter uma referência de como comunicar internamente e externamente de maneira equilibrada. E uma terceira parte, que são os Reels dentro do Instagram e também o TikTok. Gente, eu acho que o caminho tá por aí. Porque hoje as pessoas consomem muitos vídeos rápidos. Tanto dentro dessas 3 plataformas. E o Lucas deu uma deixa para nós. A Cris também pode comentar sobre isso. Eu acho que dentro de um culto, a gente consegue pegar de um sermão ali, às vezes um recorte, e esse recorte ser marcante, e ele continuar pregando ali para milhares de vidas durante uma semana. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. É verdade. E às vezes nem o pregador daquele momento teve a intenção de falar aquela frase para que isso virasse um corte. É espontâneo e melhor que seja assim. A pessoa da equipe de comunicação é que tem que estar antenada ali, tentar entender o que é um começo de frase, onde que a pessoa vai dar uma pausa e recomeçar um pensamento, para ter uns cortes legais mesmo e que isso possa ser postado depois. Mas aí, Pedro, você estava falando sobre outras redes sociais além do Instagram, principalmente como o TikTok. Por isso que é importante, nas equipes de mídia da igreja, terem pessoas de diversos perfis. Os adolescentes, porque ali você vai ter uma visão que você não tem. Digo você, a gente aqui, que regula a idade, né? A gente tem experiência, talvez, e a gente consegue desenvolver outros trabalhos dentro do Ministério de Comunicação da igreja. Mas o adolescente vai ter uma visão que a gente não tem. Ele conhece uma trend que está acontecendo e que pode ser aplicada dentro do contexto de igreja. Então, você tem uma pessoa mais experiente, primeiro, para talvez até filtrar o que o adolescente traz ali, porque o adolescente muitas vezes é muito emocionado, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Tem que ter alguém ali para botar um freio quando necessário. Mas, claro, você tem que deixar o adolescente expor suas ideias também, trazer novidade, trazer aquilo que está rolando, que é o que vai ser divulgado com mais facilidade. Então, você ter essa diversificação de pessoas na equipe de comunicação, eu acho que é muito importante. Totalmente. Isso ajuda, inclusive, no desafio que a gente citou uns minutos atrás, né? De você comunicar com esses diversos públicos. Como que a gente alcança um sucesso nisso aí? Você tem diversos públicos trabalhando estratégias para alcançar diversas pessoas diferentes. Sim. Então, alguém ali no meio, você vai comunicar com o adolescente já tem uma noção de como fazer aquilo funcionar. Então, a gente consegue fazer fluir essa comunicação, né? O TikTok, eu queria só pontuar aqui que é uma boa ferramenta para você produzir conteúdo de forma mais orgânica e sem tanto recorte, sem tanta edição. Porque o algoritmo do TikTok, ele valoriza isso. Ele quer que a pessoa que está assistindo o conteúdo do TikTok tenha a sensação que você ligou a câmera e decidiu falar sobre o que você estava pensando. Então, se você fizer para o TikTok um conteúdo muito recortado, muito editado, muito cheio de filtro, não vai funcionar porque o algoritmo quer algo mais cru. Então, é uma forma de você realmente alcançar pessoas. E eu falo isso porque a gente criou recentemente, não para o nosso campo, mas um outro campo. Criamos, calma gente, criamos uma conta dentro do TikTok para desbravadores. E assim, em 2 semanas estava muito bem. Por quê? Porque o conteúdo era bem cru e interessante, claro, tem a mensagem, tem a essência, mas sem tanta edição. Então é uma ideia aí, e os recortes do YouTube, né, algo que funciona bastante. Uma outra dica que eu uso muito quando eu vou fazer cobertura de eventos é esperar o momento do apelo. Não significa que durante toda a fala da pessoa, ela não vai falar alguma coisa importante. Fala, mas se você quer ser mais assertivo, ali no momento do apelo, né, que começa a tocar a musiquinha de fundo, você consegue já ter bons cortes para poder compartilhar com o pessoal. Agora, sabe que vocês estavam falando aí, eu lembrei de uma coisa que é importantíssimo a gente pensar também, que é o perfil de cada uma dessas redes sociais, né? Bom, a gente vai criar conteúdo para TikTok, como ela estava falando. Um conteúdo do TikTok talvez não performe tão bem no Instagram. Um conteúdo do Instagram não performe tão bem no TikTok. A gente precisa considerar isso. Mas tem uma outra coisa também, é que existem conteúdos que são para atrair pessoas. Então, vídeos curtos, não
dá pra gente falar muita coisa no vídeo curto, dá pra gente atrair, dá pra gente, de repente, despertar o interesse. E você prende a atenção nos 3 primeiros segundos, Exato, né? tem isso, né? Então, no vídeo curto, a gente não consegue, por exemplo, falar quais são as crenças adventistas, naquilo que a gente acredita, por que a gente guarda o sábado. É muito difícil a gente conseguir, num único vídeo, discipular uma pessoa, por exemplo, no vídeo curto. Então, a gente precisa também, além disso, criar conteúdos que sejam mais profundos, de fato, que aí tá algo interessante para YouTube, por exemplo, que agora a média de YouTube 10 minutos para cima. Então, criar vídeos para YouTube, não apenas transmissão de culto, de repente aí na tua igreja local tem uma pessoa que tenha facilidade para falar e que goste de temas bíblicos, de repente você pode criar conteúdo com essa pessoa, com os teus jovens, por exemplo, juntar um pessoal ali que de repente gosta, né, desses temas. Então dá para criar conteúdos mais profundos e pensar de forma estratégica isso. Eu vou fisgar um camarada lá com um conteúdozinho rápido, com algo específico ali para Instagram, ou TikTok, e de repente trazer ele para perto, trazer ele para algo mais profundo, que não seja tão superficial, e alimentar ele com um conhecimento mais robusto. Como né? se esse vídeo curto, rápido, ele fosse uma isca, né? Exatamente isso. Mas se a pessoa, isso já tive experiências e também outras pessoas em conversa. Se você vem através de um vídeo curto, que passa uma mensagem importante, mas um pouco superficial, e você vai no perfil da pessoa ou da igreja e só tem aquilo, a pessoa, ela busca profundidade, ela busca ser educada sobre o que tem ali. Então, a gente precisa trazer a pessoa para esse universo, educando ela. É por isso que o nosso feed não pode ter só evento. Exatamente. A gente tem que ter ali os respiros, né? E A gente também tem não- que ter um conteúdo externo, a gente tem que ter mensagem bíblica, senão Exatamente. a pessoa vai se sentir enganada. E também Ela não viu pode algo ter incrível. só esses videozinhos. Exato. Ela viu algo incrível, mas ela não viu ali uma coerência, uma constância. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar vocês. Uma vez eu tava procurando uma igreja, e é uma igreja que, inclusive, vocês já foram nessa igreja, e é uma igreja que faz um trabalho lindo nas redes sociais. Só que eu fui tentar o caminho mais rápido para chegar nessa igreja. E qual que é o caminho mais rápido? O Instagram. E o trabalho da igreja é lindo nas redes sociais. Só que lá na bio não tinha o endereço. Na bio, a gente não conseguia identificar onde ela ficava, onde ela estava. Então, gente, nós precisamos ser bem intencionais com a nossa bio. Ali a bio, aquela frase ali, a pessoa clicou no perfil. Olha, venha nos conhecer, esse é o nosso endereço, os nossos horários de culto, estamos aqui disponíveis na DM. Isso é legal, isso mostra interesse em se aproximar da pessoa. E as próprias redes sociais, elas dão espaço pra gente fazer isso, né? Você tem a foto do perfil, você tem a biografia, que você pode colocar, seja bem-vindos ao perfil oficial da igreja tal, ou somos os adventistas em tal lugar. Você tem ali na própria configuração do perfil, opção de colocar endereço e contato. Você consegue vincular um WhatsApp ali. Você pode direcionar a pessoa através de 2, 3 links para um outro espaço onde você queira que ela tenha acesso. Então, as próprias redes sociais têm mecanismos que fazem com que você, de fato, consiga saber mais sobre aquela igreja. E a gente precisa usar isso ao nosso favor. Show. Lucas, pra gente fechar, eu queria trazer aqui o último tema. E eu quero que você já vai pensando na resposta, porque eu preciso também trazer um link aqui do que a Cris falou. Eu queria que você contasse pra gente como você trabalha com a sua equipe de comunicação. Porque você, pra gente, é uma grande referência, porque você montou uma equipe com adolescentes. Então, o pessoal que tá em casa, eu sinto que eu tô sozinho. Ele pegou um tanto de adolescente da igreja dele e você foi formando eles. Eu quero que daqui a pouco você responda pra gente e convidando as pessoas, mostrando que é possível criar um grande time assim. Mas, Cris, você falou sobre a bio. Por exemplo, a gente tinha conversado aqui até no último podcast, mas relembrando o pessoal de casa. A nossa página, vamos supor que eu sou adventista, a igreja adventista aqui de Nova Resende. Então, talvez eu vou colocar lá a minha igreja central, a igreja central de Nova Resende. IAGE Central de Nova Resende. Ela não comunica tanto quanto Adventistas Central Nova Resende. Sim. Então, nós temos
todo um processo de identidade visual da Igreja Adventista, da Conferência Geral até a igreja local. Então nós temos esse código, tá aqui, nós vamos deixar aqui embaixo para que você conheça as logos oficiais da igreja, a identidade visual da igreja, para que você não corra o risco de usar no seu perfil ou nas suas imagens uma logo que não esteja adequada. A gente não pode usar a logo da Igreja Adventista de qualquer maneira, desconectada, esticar ela daqui, arrumar de lá. Não, ela precisa ser o quê? Bem apresentada. Isso comunica excelência. Eu queria só fazer assim esse adendo, porque a gente conversou no último episódio, mas faz todo sentido ali para ter um perfil legal. Mas Lucas, fechando então, conta pra gente da sua experiência aí, liderando esses adolescentes, e vocês, estão fazendo um excelente trabalho, amigo. Que bom. Na verdade, eu herdei essa equipe. Eu já adicionei pessoas à equipe. Perdi uma pessoa, adicionei outra, mas foi uma equipe herdada do anterior líder de comunicação da igreja, que se mudou daqui da cidade, porque foi fazer o curso de teologia, que era o sonho dele, e a gente apoiou 100%, e a gente sabe que nesse nosso universo adventista, em breve ele pode ser o pastor da nossa igreja. Amém. E isso seria sensacional. Então eu herdei uma equipe de adolescente e fui vendo características positivas nisso. Primeiro, adolescente tem um pouco mais de disponibilidade do que a gente, que já tem a vida corrida, trabalho, casa, família e tal. Então eles têm uma disponibilidade um pouquinho maior. Isso já facilita alguns momentos ali da semana que você tem que puxar ali, pegar no pé e falar, faz isso, faz isso, faz isso. Beleza. Adolescente já não vai te contrariar tanto quanto o adulto fica arrumando confusão, sabe? Adulto adora arrumar uma confusão. O adolescente já vai te ouvir, ele pode até discordar de você, mas ele não vai ficar te confrontando ali. Não leva pro coração. Não leva pro coração. E aí você já tem uma sistemática mais fácil ali de relacionamento. E além disso, eu tenho o privilégio dos meus 3 membros da equipe serem também meus alunos, porque eu sou professor do Colégio Adventista de Juiz de Então, Fora. se não participar, perde nota, né? Perde nota. Então, eles Eu estão pensei você constantemente... falando. Eu acho que não. Eu nunca precisei ameaçá-los, porque como você destacou, eles são bons. Eles têm feito o que precisa ser feito. Mas se precisar pegar no pé, eu tenho alguns Tem ali um artifícios artifício. contra ele. Então, são meninos, assim, meninos e meninas, né? Muito bons de relacionamento, isso acima de tudo. E eu ainda tenho um problema com isso. Pelo fato deles serem bons, eles também são chamados para outras coisas. Então tem Exatamente. Tá culto. com ciúme, Isso é um ô, problema que nós temos na nossa equipe. Que aí eu vou abrir aqui, eles vão ouvir esse episódio, eles têm que dar um Exposed. jeito de resolver isso aí. Às vezes, eles são chamados para cantar. E aí minha equipe desfalca naquele momento, que é para registrar quem está cantando. Então, se ele tinha que se trabalhar na equipe e fazer o registro, ele está cantando, ele não vai cantar fazendo selfie. Aí a Verdade. gente se ajeita lá e faz com os outros que estão desocupados naquele momento. Então, a gente está dando o nosso jeito lá. Mas ter os adolescentes é bom por isso. Porque eles vêm com inovação, vêm com ideias diferentes. Eles têm uma visão diferente do que a gente tem. E está funcionando. Você tem visto que está funcionando. A igreja tem uma rotina ativa, assim, de estar presente nas redes sociais. Claro que tem pontos a melhorar. A gente precisa melhorar sempre evoluindo. E talvez nessa série, né, de episódios a gente vai pegando dicas de um ou de outro e a gente vai construindo uma comunicação melhor com as pessoas que vão falar aqui sobre outros assuntos dentro dessa grande temática que é comunicação. E uma coisa que tem funcionado assim plenamente bem é a participação da comunicação e da mídia durante o culto. A gente tem buscado transferir para quem não está ali, para quem está acompanhando pelo Instagram, as emoções, os sentimentos, o que está acontecendo no culto local. Não pela transmissão. Porque a transmissão você acaba que pega aqueles momentos também vazios, né? Onde uma pessoa sai da plataforma, outra entra, aí alguém tem que fazer uma comunicação que é muito interna, por exemplo, uma leitura de ata. Isso não tem que É por isso ir até pra que nos fora da mostra igreja. que o culto transmitido ele precisa ser adaptado. Tem que ser adaptado. Né? E o Story faz esse papel, porque você escolhe postar os recortes que você quer. E a gente busca fazer essa sequência, a hora da lição, os louvores. Então, tudo que vai acontecendo passo a passo, a gente coloca nos stories para que quem está de fora possa acompanhar o culto e sentir as mesmas coisas que quem está ali dentro está sentindo, está vivendo. E isso tem sido muito bom. A gente vê uma alta visualização, embora ainda seja um perfil pequeno para uma igreja pequena.
qual que seria a média, se não fala número, mas uma média de visualizações que vocês têm nos stories. 10%. É um bom número, é um bom número. Excelente. O Lucas citou uma coisa que eu queria dar uma ênfase, que é a maneira de levar esses stories, né? Uhum. Hoje, as redes sociais, elas contam histórias. As pessoas se conectam com histórias. Então, quando a gente tem eventos, por exemplo, eu não fico fazendo a cobertura do evento, eu fico contando a história do evento. Tanto que vai ter uma sequência. E aí, quem não esteve presente no evento vai ter uma ideia do que foi e os pontos altos disso. Então, tem momentos de oração, por exemplo, que a gente coloca a oração e convida a pessoa que está olhando o story a orar com a gente. Então, ela sinaliza ali, reagindo, que fez a oração com a gente. Você pode lançar a caixinha de perguntas. Exatamente. Quer que eu ore por você? Posso orar pelo Exatamente. seu pedido? E é contar a história, né? Porque é isso que faz o Instagram engajar, que faz um perfil crescer, que faz você se posicionar com autoridade, é você contar as histórias. E aí isso vem até como uma ideia de conteúdo, né? Às vezes pegar o relato de alguém que foi para a igreja a primeira, segunda vez, alguém que está recebendo estudo bíblico, você não precisa necessariamente ter um testemunho como a gente produz na equipe, mas contar essas histórias, esses fragmentos vai fazer com que as pessoas se identifiquem, né? Então, e os adolescentes, gente, eles têm o coração queimando. A gente tem aqui o Luan, que vai vir no outro episódio, e você vê o brilho nos olhos, sabe? Você tem diversos adolescentes assim, e a gente precisa disso. Porque, às vezes, o tempo que a gente faz as coisas, 5, 10 anos, faz a gente meio que... Vamos só manter funcionando? E o adolescente, ele traz esse coração queimando, que faz a gente olhar com mais graça para as coisas, né? E eu tô entendendo, então, que o Ministério da Comunicação da Associação Mineira Sul tá querendo investir cada vez mais em adolescentes. É isso mesmo, meu gerente? Com E certeza. o meu coração tá nisso. Com E eu supervisão. queria, com supervisão, Sem obviamente, supervisão. com apoio, com suporte, entendendo que eles são parte do processo. Totalmente. Gente, eu acho que a gente está sempre buscando maneiras de engajar, né, as novas gerações, as crianças e os adolescentes. Eu acho que até mesmo algumas crianças um pouquinho maiores poderiam ser envolvidas, talvez tirando fotos, fazendo captação. Eu queria perguntar para os líderes que estão nos assistindo quais oportunidades nós estamos deixando passar nas nossas igrejas. Mas principalmente, o que nós vamos fazer a partir disso? Nós temos aqui o Lucas, Boa Forma Adventista, mostrando que dá para fazer e dá para fazer muito bem. Você quer conhecer a página que os adolescentes e ele administram? Fala pra gente aí qual é a página que vocês administram aqui pro pessoal. Não é conhecer. IASD, Adventistas IASD. São Muito bem, Mateus. muito bem. Adventistas São São Mateus, Mateus, que é uma igreja aqui em Juiz de Fora. Então vocês estão convidados a conhecer essa página e principalmente a avançarem e convidarem adolescentes, crianças para participarem desse Ministério de Comunicadores. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fechar. Puxa. E foi muito bom. Lucas, obrigado pela tua presença, Valeu. tá? Show Agradeço. demais. Obrigado, Cris. Obrigado, Obrigada eu. Fernando. Tamo junto. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. Obrigado por ter deixado o seu like. Tô confiando, hein? Obrigado por estar nos seguindo, né? E ative o sininho aí para que o nosso YouTube aí possa engajar cada vez mais. Siga a gente no Insta. E só para fechar, no nosso Pode Comunicar, comunicação é Ministério. ministério, Tá é ficando bom. No missão. próximo talvez funcione melhor. E é muito bom ter você com a gente. Um abraço e Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.